Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando nesta manhã do dia 11 de dezembro de 2021, mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Nosso telefone é 3622-9710 e o site www.radiopiratininga.com. Estamos aqui na companhia do Guilherme João Job, que está cuidando da técnica. Tudo em ordem, né, Guilherme? Som e imagem perfeito. Ótimo. Hoje está tudo certinho. Que continue assim, né, Guilherme? Muito bem. Olha, hoje é dia 11 de dezembro, então vamos lá. Dia do arquiteto, dia do engenheiro e dia do agrônomo. Parabéns aí a todos vocês que exercem essas profissões. Também nós temos aqui uma anotação, olha, dia 11 de dezembro de 1761, portanto, há 260 anos, nascia Joana Angélica, em Salvador, na Bahia. Quem está familiarizado com o movimento espírita, que conhece um pouco da doutrina espírita, sabe de quem estou falando. Estou falando de Joana de Ângeles. São muito conhecidas as suas obras através do médium Divaldo Pereira Franco, né? Com esse nome ou pseudônimo, ou seja, Joana de Ângeles. Então, 11 de dezembro de 1761, ela nascia em Salvador, na Bahia. E agora, como estamos realmente com a imagem perfeita, nós vamos até o Rio de Janeiro conversar com Marcos de Mário, né, escritor, professor e palestrante espírita. E hoje o tema é o Evangelho e Espírito e Verdade. Esse é o tema que nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Marcos. Mas antes, eu gostaria de preparar aí a mensagem, Guilherme, mas por enquanto ainda segura um pouquinho aí. Marcos, bom dia, prazer em tê-lo em nosso programa, prazer em vê-lo, já que não podemos conversar pessoalmente, pelo menos através da internet, né? É verdade, Jair. Um bom dia a você, bom dia a todos de Jaú e região. Um prazer. Nós estamos conversando aqui online, graças a essa tecnologia que agora temos. Como estávamos aqui nos bastidores conversando, né? Antigamente, o único jeito de conversarmos é se eu colocasse o pé na estrada, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, online, aqui estamos. Mas é um prazer fazer o programa com você. Muito obrigado pelo convite. Ô, Marcos, eu tenho saudade daquele tempo. Nossa, saí de Jaú até Brotas para assistir a sua palestra. Outras vezes, aqui na rodoviária, eu ia buscá-lo para levar nas casas espíritas. Isso aí é uma grata lembrança, né? Eu fico muito contente de poder lembrar esses bons momentos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Muito bacana. É verdade. Ô, Marcos, eu vou te perguntar uma outra coisa que eu, particularmente, tenho uma curiosidade muito grande. Eu acredito que muita gente, quando souber o que eu vou falar, também despertará essa curiosidade. Nós conversamos recentemente, você me falou, eu não tiro férias. Mas como que você consegue atravessar ano após ano com tanta atividade que você tem? Televisão, live, olha, uma porção de atividades que você tem. Como é que você consegue controlar tudo isso sem férias, sem um descanso? Conta para nós esse segredo aí. Bom, Jair, eu sempre fui, desde cedo, já trouxe isso, né, comigo, acho que é uma conquista do meu espírito, mas eu sempre fui muito organizado e sempre trabalhei sobre planejamento, sempre. Às vezes até nos mínimos detalhes, né, para não esquecer as coisas. Então, é um hábito criado em mim e faço tudo com muita alegria, né, com muita disposição. É o que eu gosto, trabalhando tanto no meio educacional quanto na divulgação do espiritismo. Isso me dá muito prazer
E o Espiritismo me ensinou isso, né? Nós trabalhamos sempre com alegria, com confiança, com fé, e isso renova as energias. Não quer dizer, obviamente, que vez ou outra eu não aproveite aí, né, um momento de lazer, de descanso. Também tenho família, também tenho netos, né? Então é claro que nós temos que reservar os momentos para isso, que nos enchem de alegria. Mas basicamente são essas duas coisas: planejamento com organização e muita alegria em realizar com essas metas de fazer a divulgação do espiritismo e também da educação. E é assim que nós vamos tocando, obviamente, com o auxílio aí dos amigos espirituais. Quando se faz com prazer, fica um pouco não, muito mais fácil, né, Marco? Sem dúvida. Ô, Marco, nós vamos colocar uma mensagem do CD Momento Espírita e em seguida voltaremos a conversar com você, tá ok? Tudo bem. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Vozes dos Imortais. O espírito Amélia Rodrigues, em seu poema da gratidão, diz que quem ouve a voz dos imortais não esquece nunca mais. Reflexionando sobre a preciosa afirmativa, ficamos a cogitar como será ouvir a voz dos celestes mensageiros. Narra-nos o evangelista Lucas que em certa noite havia na região da Judéia alguns pastores que pernoitavam no campo, realizando a vigília noturna do seu rebanho. E deles se aproximou um anjo. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, enchendo-os de grande temor. E o anjo assim lhes falou: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Logo juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Que momento extraordinário! O Senhor das estrelas nasce entre os homens, e o Pai Celestial envia um coro celeste para lhe anunciar a chegada. Ao longo dos séculos, os homens, debruçando-se sobre este belo texto que nos fala daquele anúncio jamais igualado, imaginaram como terá sido o cântico celeste e o tentaram reproduzir. De todas as versões, possivelmente a que melhor traduz a emoção e a grandeza da excelsa notícia nos campos da Judéia seja o Adeste Fidelis. Os versos dizem mais ou menos assim: venham todos, ó fiéis, alegres, triunfantes. Vinde, vinde a Belém. Vejam o recém-nascido, o Rei dos anjos. Vinde, adoremos o Senhor. Cante agora o coro dos anjos. Cante agora a assembleia dos coros celestiais. Glória, glória a Deus no alto dos céus. Vinde, adoremos o Senhor. Portanto, aquele que nasceu no dia de hoje, Jesus, a ti seja a glória do Pai eterno. A palavra se fez carne. Vinde, adoremos o Senhor. Alguns consideram que essa versão seria da autoria do rei português Dom João IV, mecenas das artes, pelos idos de 1640. O que se sabe é que a música foi executada em 1797 na Embaixada Portuguesa em Londres. O que importa é que, produto de homens inspirados pelos mensageiros espirituais, interpretada pelas vozes privilegiadas de variadas épocas, sempre conduz a profunda emoção,
É como se reprisássemos aqueles momentos extraordinários em que o celeste amigo veio estar conosco e os coros celestiais lhe anunciaram a chegada. E se nos emocionamos tanto com as vozes humanas, ficamos a pensar como serão as vozes espirituais, os coros dos anjos. Sim, tem razão Amélia Rodrigues. Quem os escutar não os poderá jamais esquecer. Ficarão indelevelmente registrados na acústica da alma, elevando-a a planos superiores. E isso tudo nos remete a dizer: Jesus, como temos saudades de ti. Como desejamos reprisar momentos evangélicos, como sentimos tua falta. E oramos: vem, Jesus, vem amenizar nossa saudade. Permite-nos ouvir de novo as vozes imortais. Embala-nos na tua paz. Desejamos estar contigo e nos sentimos tão distantes. Vem, Jesus, vem até nós. Como os discípulos na entrada da cidade de Emaús, observamos o entardecer das nossas vidas e dizemos: permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. Dá-nos a alegria da tua presença em nossas vidas. Muito bacana. Linda mensagem. E um grande abraço a Fernanda Linhares, está lá em Florianópolis, lá no sul do Brasil, está em contato conosco, está nos assistindo. O Ayrton Salazar, lá em Promissão. A Almara Barbieri, minha amiga, hoje é residente lá em Bauru. E a Marta Capeloto, está lá em São Paulo. Um bom dia a vocês, um grande abraço, viu? Bom dia mesmo. Marcos, depois dessa mensagem aí, muito bonita, né? Gostaria que você fizesse a nossa prece. Pois não. Vamos então, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade de divulgação da doutrina espírita e de comentarmos o Evangelho à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. Abençoa-nos, Senhor, permite que os nossos amigos espirituais nos amparem e inspirem e que até o final sejamos todos envolvidos em bênçãos de paz e de amor. Muito obrigado, assim seja. Marcos, o Evangelho em Espírito e Verdade. Esse é o nosso tema de hoje. Fique à vontade. Vamos conversar, Jair. Você também, por favor, converse comigo. Pode me perguntar, pode me interromper à vontade. Nada melhor do que o bate-papo para nós realmente conseguirmos entender o tema, né? Aprofundá-lo. O Espiritismo tem muito a dizer sobre o Evangelho, numa visão bastante diferenciada em relação a outras doutrinas religiosas e mesmo aos pesquisadores laicos que se debruçam sobre Jesus e o Evangelho. Porque o Espiritismo traz para nós, de uma forma bastante racional, com base no estudo dos fatos, essa grande questão de sermos almas imortais, ou espíritos, e trazendo também para nós a reencarnação. Como dizem os espíritos, essas são as duas grandes chaves para entendermos os ensinos de Jesus, porque muitos deles parecem, assim, ao leigo, enigmáticos. Quando ele fala, por exemplo, de conquistar o reino dos céus, e há uma discussão muito grande sobre isso, o que significaria reino do céu, como fazer essa conquista. Quando ele afirma, por exemplo, a Pilatos, que o reino dele não é deste mundo, e o próprio Pilatos ficou confuso, porque o reino poderia não ser deste mundo, mas se ele tem um reino, ele é rei. E onde ficaria esse reino se o reino não é aqui da terra? Então, essas coisas ficam realmente muito difíceis de serem compreendidas sem essas duas chaves. Como, por exemplo, o diálogo com Nicodemos, quando ele fala da necessidade de nascer de novo. Lembremos que Nicodemos era um doutor da lei. Ele fazia parte do Sinédrio, que era o grande
conselho judaico-religioso. Para você chegar a membro do Sinédrio, você realmente tinha que estudar muito, você tinha que dominar a teologia judaica. E Nicodemos, então, era um mestre nesse sentido. Quando Jesus afirma taxativamente que para conquistar o reino dos céus era necessário nascer de novo, Nicodemos ficou sem conseguir compreender, porque naquela época havia uma confusão que os judeus faziam entre a reencarnação e a ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição, que é a volta ao mesmo corpo, cientificamente falando, ela é impossível. Por isso, Nicodemos olha para Jesus, balança a cabeça, mas como assim, mestre? Como é que olha eu aqui adulto, como é que eu vou poder entrar novamente no ventre da minha mãe para poder nascer de novo? E aí Jesus diz a ele, bom, que se ele, sendo mestre em Israel, não conseguia entender essas coisas, como que ele, Jesus, poderia explicar? Porque são coisas ligadas ao espírito, embora a reencarnação seja algo ligado à matéria. Então, quando vem o espiritismo, mostra para nós, olha, o que Jesus quis dizer é a reencarnação, ou seja, para conquistar o reino dos céus, ou a felicidade, a perfeição após a morte, é realmente preciso morrer, ou melhor dizendo, desencarnar, retornando ao mundo espiritual e, diante ainda das necessidades evolutivas do espírito, vir a nascer de novo. Obviamente que num novo corpo, numa nova situação social, numa nova época, assumindo uma nova personalidade. E assim fazendo conquistas, principalmente de ordem moral, o espírito chega, então, à perfeição. Então, são as duas grandes chaves para entendermos Jesus, entendermos por que ele se entregou, por que não reagiu à sua prisão e por que ele tanto insistiu nos ensinos morais, porque é o de que nós necessitamos. Necessitávamos naquela época, continuamos a necessitar de fazer o nosso melhoramento. Eu lembro aqui, Jair, uma conversa que um dirigente espírita teve comigo, e ele dizendo que, na reunião mediúnica, ele aproveitou o final da reunião, quando o mentor espiritual se apresentou através do médium, e ele dirigiu, então, uma pergunta ao companheiro, e perguntou, olha, o que nós precisamos fazer para melhorar as atividades aqui do Centro Espírita? Ele disse, Marcos, a resposta que o Espírito me deu foi, ao mesmo tempo, simples, mas muito, muito profunda. Ele só me respondeu o seguinte, melhore-se. Somente isso. E isso é profundíssimo. Tanto que eu, Marcos, deliberei o seguinte intimamente, nunca mais faço nenhuma pergunta. Porque depois dessa resposta, realmente, como que eu conquisto a felicidade? Como eu chego à minha perfeição? Como implantar o amor aqui na Terra? E melhorando. E para isso é o processo de autoeducação dentro do Evangelho. Então, o Espiritismo tem uma visão muito, muito ampla e profunda sobre o Evangelho. Daí o tema de hoje, né? O Evangelho em espírito e verdade. Muito. Essa resposta foi taxativa, hein, Marco? Melhore. Cada um se melhorando, tudo vai melhorando. É uma corrente, uma sequência, né? Para melhorar a casa espírita, melhorando cada um dos seus componentes, tudo vai melhorar. Essa é uma visão que Jesus já veio nos trazer. O mundo só pode melhorar a partir dos indivíduos que formam o mundo se melhorando. Mas o que nós temos visto ao longo de mais de 2000 anos com a mensagem do Evangelho é que nós temos forçado uma situação de tentar melhorar a sociedade humana sem melhorar os seus indivíduos. Esse processo de melhora individual só pode acontecer através da educação. Mas nós invertemos isso e temos tentado melhorar a humanidade através de leis, através de projetos de infraestrutura, de economia,
de saúde pública, etc., etc. Claro que tudo isso é importante, mas nós sabemos que se os indivíduos não se educam, se os indivíduos não tomam consciência da sua realidade espiritual, se as pessoas, que somos nós, não realizamos o desenvolvimento das virtudes, nós até podemos obedecer leis gerais promulgadas de cima para baixo pelas autoridades. Mas essa obediência não significa que ela seja plenamente consciente e que, se houver um relaxamento das autoridades públicas, nós vamos continuar a obedecer. Aliás, pelo contrário, nós já percebemos, e isso acontece muito aqui no Brasil, que basta a autoridade pública relaxar na aplicação da lei, na sua fiscalização, que nós passamos a não obedecê-la, porque não estamos educados. Então, vem a primeira brecha e nós voltamos a ser o que somos. Então, nós temos que nos conscientizar, o Espiritismo resgata isso, que só teremos justiça social, só deixaremos de ter miséria, pobreza, só combateremos efetivamente a violência, minimizando-a, quando nos melhorarmos, quando deixarmos que o Evangelho nos transforme. E, claro, permitirmos que o Espiritismo também realize essa nossa transformação. Porque é muito bonito e relativamente fácil aproveitar esta live e fazer um discurso sobre o amor ao próximo, sobre a importância da reencarnação e as suas consequências. Falarmos de Jesus como governador espiritual da Terra e finalizarmos esta live em lágrimas. Mas, se for apenas da boca para fora, poderá, obviamente, tocar corações que estão nos assistindo. Mas e eu? E você, Jair? E nós? Porque nós sabemos, com a doutrina espírita, que quando retornarmos ao mundo espiritual, no mundo espiritual, eles não vão querer saber que eu era palestrante e que você dirigia um programa de rádio. A pergunta que vamos nos fazer é a seguinte: Jair, vem cá, você estava à frente de um programa espírita na rádio. Você, na sua vida, colocou em prática tudo que você falou ao microfone? E você, Marcos, que fez ali dúzias e mais dúzias de palestras Brasil afora. Inúmeros livros escritos. Você aplicava isso para você, ou seja, você se moralizou, você se espiritualizou, ou você falava e escrevia só para os outros? Então, é isso que o Espiritismo faz, com que meditemos, trazendo novamente o Evangelho para nós nessa verdade. Ô Marco, talvez nas entrelinhas você tenha até respondido a pergunta que eu vou te fazer, mas dá para trabalhar ainda mais. Jesus disse: vós sois deuses, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. É muito forte isso daí. Aí eu pergunto para você, por que essa dificuldade de nós acreditarmos em nós mesmos, a nossa capacidade? De onde vem isso? Bem, quando Jesus faz essa declaração que nós somos deuses, e que, em verdade, nós podemos fazer tudo o que ele fez e até mais, ele tinha razão. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Então, todos nós, desde o ato da criação, temos em nós o potencial divino. Tanto na área da inteligência, quanto na área do sentimento. Mas é potencial, precisa ser desenvolvido. Por isso, Deus nos entrega as reencarnações, ou seja, as oportunidades existenciais, onde passando por provas necessárias e aprendizados, nós vamos, pouco a pouco, desenvolvendo esse potencial divino que temos em nós. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que nós, para acionarmos esse potencial divino, nós temos 3 grandes ferramentas que são muito importantes. A primeira ferramenta é o querer. O
é a força de vontade. Ou seja, antes de mais nada, eu tenho que querer desenvolver esse potencial divino que eu possuo. Então, é muito importante acionar essa força de vontade. Mas o Leon Denis nos lembra que nem sempre só o querer basta. Outras vezes, nós precisamos do querer junto com o saber, ou seja, conhecer, estudar, para poder efetivamente desenvolver melhor esse potencial. Aí Leon Denis nos lembra que o querer e o saber também não bastam. É preciso acionar a outra ferramenta, que é essencial, e que se chama amar. Eu preciso querer, saber e amar. Bom, vamos aqui conversar um pouquinho sobre essas 3 ferramentas. Então, vamos à primeira. Querer. Então, eu tenho que querer me melhorar. Eu tenho que querer me aperfeiçoar. Eu tenho que querer me perdoar. Aliás, eis o grande problema nosso, né? Entrar para esta área do perdão das ofensas. Vou dar um exemplo aqui. Eu recebo, então, o amável convite do Jair de Jaú para fazer a live pela Rádio Piratininga. E ele fala, mas, Marco, é às 8 da manhã. Eu tenho que perdoar o Jair, né? De me fazer sair da cama cedo para não perder o horário. Particularmente, eu não tenho problema com isso, porque eu levanto mesmo cedo. Então, ora, mas qual é o problema? Mas muitas pessoas até abandonam o evangelho, abandonam o grupo espírita, quando nós começamos a tocar nessa questão da necessidade de perdoar. Mas não é simplesmente o espiritismo que está falando isso, é o evangelho, é o nosso mestre Jesus. Ah, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Você tem que acionar o seu querer, a sua força de vontade. Bom, mas aí o saber. Ah, mas estudar? Sim, claro. Por quê? Você quer ir no centro espírita só para receber o passe, para que os espíritos magnetizem a sua água, né, e pronto, e acabou? Não, tem que estudar, sim. Tem que conhecer a sua realidade espiritual, porque somente assim você consegue acionar esse seu potencial divino. Mas os relatos daqueles que desencarnaram, vindo através dos médiuns, nos dizem que se não acionar a ferramenta amar, não vai adiantar. É preciso amar. Amar aquele seu familiar que você não considera ente querido, mas é preciso amá-lo, porque ele está a caminho com você. E você também não é um anjo, você não é um santo. E ele vai ter que se esforçar para lhe amar também. Amar o seu vizinho, que bem na hora da sua live ele resolve aumentar o volume lá da música que ele adora, mas você tem que entender isso. Tem que amar, porque nós somos irmãos e irmãs. E estamos aqui reencarnados para esse grande aprendizado do amor. Bom, Jair, como todas essas coisas, para nós, tudo isso ainda é difícil, porque nós nos acomodamos muito fácil às questões da matéria, das facilidades, das nossas zonas de conforto. É por isso que nós temos o Evangelho já há mais de 2000 anos, e mesmo nos dizendo cristãos, nós ainda não conseguimos colocá-lo em prática. Então, nós precisamos acionar essas ferramentas para combater em nós o egoísmo, o orgulho, a indiferença, o materialismo, que ainda nos caracterizam. Nós estamos, por assim dizer, nessa luta moral, mas que nós vamos vencer. É passo a passo, é pouco a pouco. Mas quando aprendermos a acionar, de fato, o nosso potencial divino, nós vamos dar, por assim dizer, um salto na nossa evolução, no nosso progresso moral e espiritual. Então, é uma luta individual, íntima, e que nós não podemos mais adiar, porque isso complica a nossa realidade espiritual. Lembrando aqui, quem quiser mandar a sua pergunta, colocar a sua posição aí, pode mandar através do Facebook ou no telefone, conforme nós dissemos, 3622-9710. Ô Marcos, tem uma música que diz assim:
um trechinho lá. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Né? Quantas vezes nós abrimos o Evangelho, lemos, relemos, e não conseguimos ainda aplicar, ou muito pouco daquilo que se deveria. Né? E hoje nós corremos contra o tempo, porque essa questão da passagem da Terra para o mundo de regeneração, embora esse tempo seja bastante longo do ponto de vista nosso aqui, mas o relógio está correndo, né? Então, esse tempo está encurtando. Parece longo, mas ele vai chegar, então nós temos esse tempo para nos adequarmos a uma nova situação, não é isso? Jair, isso me faz lembrar uma querida companheira aqui do Grupo Espírita de Estudo, e nós estávamos conversando sobre o perdão, e ela falando da dificuldade que ela tem realmente de perdoar, ainda mais quando se tratam, né, de familiares, né, situações que envolvem a família. Então, ela fez a seguinte colocação: olha, eu já li e reli o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu já procurei tudo que Emmanuel fala sobre o perdão, a Joana de Ângeles, o Rossandro Klingen, o Richard Simonetti, etc, etc. Marcos, você tem mais algum livro para me indicar sobre esse tema? Então, eu falei para ela o seguinte: olha, você já sabe tudo o que precisava saber, porque quem já leu todas essas obras espíritas sobre o perdão e outras, de outros autores que também falam sobre o perdão, você não precisa que eu indique mais uma literatura para você. Na verdade, a única coisa que está faltando é você colocar em prática tudo que você já leu e que você concorda, que você dá, é isso mesmo que está aqui nesse livro. Então, coloque em prática, ou seja, chegue para a pessoa, né, com quem você tem aí o problema e, em definitivo, peça perdão ou perdoe. Né? Porque a questão não é apenas de conhecer. Conhecimento nós temos muito. Né? É importante, claro que é, não resta nenhuma dúvida. Conhecer, estudar, sempre. Mas se você não coloca em prática, não faz o esforço para vivenciar, aí não adianta. Por isso que o nosso autor musical ele tem razão. Bem, saber eu já sei, mas agora é preciso ir lá, né, e realmente colocar em prática. Então é isso que nós temos que fazer. Sair da teoria para a prática. Esse é o grande movimento que para muitos de nós ainda está faltando. É o que está dizendo a Fernanda Linhares aí. Olha aí, ó, o Guilherme está colocando aí a frase dela aí, né? Verdade, Fernanda, é isso aí. Muita teoria e pouquíssima prática, né? Então precisamos inverter isso. Ô Marcos, ontem ainda, ou anteontem, bem recente, portanto, um amigo disse assim: o que é felicidade? Ele me perguntou. Bom, isso, a felicidade é uma questão, uma conquista de cada um. Mas, entre várias outras definições, nós temos aí do Edson Siqueira, de Botucatu, que ele diz: a felicidade é a aceitação corajosa da vida. Essa é uma colocação dele. Tem uma outra que, segundo consta, de Voltaire, que é um pouco mais cômica, que diz assim: a felicidade é como um homem bêbado que procura a sua casa e não encontra, mas sabe que ele existe. Né? Essa é uma outra colocação. E aí eu me lembrei, quando Jesus disse assim: a felicidade não é deste mundo. Bem, se ele disse a felicidade não é deste mundo, supostamente existem outros. Aí é uma confirmação de outras esferas, de outros mundos. Né? O que você pode falar a respeito disso, Marcos? A felicidade é uma conquista íntima. É que nós confundimos a felicidade com posses materiais ou posição social, né, e assim por diante. E não é por aí, porque a vida dá voltas, né, e todas essas coisas podem se modificar, ainda mesmo aqui nesta nossa encarnação,
nesta nossa existência. O que é da matéria, e não é exatamente isso que traz felicidade. A felicidade nós vamos conquistando, pouco a pouco, e dentro da nossa fé, da nossa alegria de viver, da nossa confiança na misericórdia divina, e sabendo que uma felicidade plena aqui na Terra, ela é realmente impossível, porque a Terra ainda é um mundo de expiações e provas, que acolhe espíritos imperfeitos, que todos nós somos. Então, diante da imperfeição, das expiações e das provas, seria realmente uma utopia achar que nós vamos ser aqui sempre felizes. Mas nós espíritas aprendemos a resignação, ou seja, que nós precisamos entender que existe uma vontade superior à nossa e que essa vontade age sempre para o nosso bem. Então, existem determinadas dores, determinados sofrimentos, ou seja, determinadas provas e expiações pelas quais nós temos que passar e que não podem ser retiradas de nós, porque é com elas que vamos ter os grandes aprendizados morais que necessitamos. Então, mesmo diante da prova, nós podemos nos manter alegres, serenos, confiantes. E aí alguém vai olhar para nós e dizer, eu não entendo. Como que você pode estar com um sorriso aí nos lábios, passando pelos problemas pelos quais você está passando? Eu posso, porque eu aprendi com o Espiritismo a confiança absoluta em Deus. E que tudo aqui na Terra é passageiro, tudo passa. E que eu encontrarei, sim, essa felicidade plena no depois da morte e em outros mundos. Mas me mantenho aqui feliz, tranquilo, sim, apesar de ter perdido o emprego, apesar de um filho já ter desencarnado, apesar de ter sofrido um acidente, apesar de estar internado no hospital, e vai por aí afora. Porque eu sou o espírito. Isso me faz lembrar, estamos agora aqui no nosso grupo estudando o livro Céu e Inferno, e no capítulo 2 da segunda parte, que já são as mensagens dos espíritos, nós estamos vendo, ontem mesmo, a mensagem da viúva Folon. E a viúva Folon fala a Kardec de que ela, já prostrada no leito e sentindo, né, que estava chegando o final da sua existência terrena, ela diz assim a Kardec, né? Bom, eu naquele momento disse a mim mesma, eu sou um espírito. A morte é só o retorno ao mundo espiritual. Então eu não tenho que ter receio, né? Eu tenho que ter firmeza, porque eu conheço a mensagem que o Espiritismo me traz. Então ela fala a Kardec, então desencarnei serena, tranquila, e rapidamente me vi, então, consciente, lúcida e cercada aqui pelos amigos espirituais e podendo agora me comunicar com você. E ela teve uma vida muito sofrida, mas nunca se entregou a esse sofrimento. Então, é o que nós temos que fazer. E, claro, tendo essa perspectiva da vida futura, se aqui a minha existência não é cheia de mil maravilhas, mas eu sei que através da caridade, do amor, da humildade, da minha transformação moral e da minha resignação, eu alcançarei essa felicidade no outro mundo, né? Seja no depois da morte ou no mundo superior, que vai me aguardar graças aos esforços que eu fiz em me melhorar. Ontem eu estava com um marcador de texto na mão e eu vi, a respeito da felicidade, uma poesia pequenininha. Eu não me lembro o autor espiritual, mas foi através da psicografia do Chico, que ele diz assim, felicidade, uma bola que temos de forma rara. Corremos atrás quando rola, chutamos quando ela para. Interessante isso aí, porque às vezes a pessoa está vivendo um momento de felicidade, ela não se dá conta, ela quer sempre mais, mais.
isso aqui ainda não está bom, eu quero alcançar isso, aquilo, aquele outro. Quando aquele momento ela não soube observar, absorver, né, viver aquele momento. Porque o passado já passou, o futuro a Deus pertence, não sabemos o que vai acontecer. Então temos que aproveitar o momento, e às vezes isso passa batido, nós não percebemos. É verdade, Jair. Isso me recorda uma história contada pelo espírito Humberto de Campos, também através do nosso Chico Xavier, em que o discípulo Simão Pedro, orando, né, depois que Jesus já havia partido pela crucificação, e ele pede a Jesus as oportunidades, né, do crescimento espiritual. E aí ele tem a visão de Jesus, e Jesus disse, olha, amanhã você vai receber a oportunidade, né? E ele fica todo feliz, né? Então, no dia seguinte, quando ele acorda, ele se põe lá em prece, em orações e tal, aquela coisa, e batem à porta dele. Aí vem lá o outro, lá que era um alcoólico, lá, vem pedir ajuda a ele. E ele pega e expulsa. Aí seu negócio é só bebida, não adianta eu lhe ajudar, não sei o que, põe o outro para fora. O dia vai passando, lá pelo meio-dia, vem alguém lá pedir uma ajuda a ele, ele olha, você não merece ajuda, não. Você só faz só da boca para fora, você é um hipócrita, não sei o que, joga o outro para fora. Final do dia, lá vem uma terceira batida lá, que era uma mulher que estava numa situação muito difícil. Não, que você é indigna de ser ajudada, você não sei o que, então, joga para fora. E aí o dia está terminando e ele está todo triste e começa a orar de novo. Senhor, o senhor esqueceu de mim? O senhor disse que hoje, né, seria hoje o grande dia, e eu estou aqui esperando e nada. E aí ele tem a visão de Jesus novamente. Né? E ele falou, Senhor, aqui, ó, o dia encerrou. E aí? Pô, mas Pedro, você teve 3 oportunidades que eu mandei para você hoje. E eu tive 3 oportunidades. Ora, você não recorda? De manhã, eu enviei o fulano, que é o alcoólatra aqui da aldeia, para que você o auxiliasse. Você o enxotou. Depois, ao meio-dia, eu mandei o fulano, que tem graves problemas morais, para que você o orientasse, e você enxotou. E depois, no final da tarde, eu mandei a fulana, que precisa muito de amparo, e você de novo enxotou. Ou seja, eu te dei 3 oportunidades para você exercer o evangelho e ser feliz. E você desperdiçou as 3 oportunidades. E aí Pedro olha para ele e diz, mas e agora, Senhor? Agora eu vou fazer no seu lugar o que você deveria ter feito, porque tem muita gente precisando de mim. E aí é que Pedro se toca, né? E a felicidade bateu a porta dele, que é a oportunidade de serviço a benefício do próximo, e ele tinha desperdiçado. Então, o nosso autor espiritual tem muita razão, né? Quer dizer, a felicidade vem e na hora que ela vem, você simplesmente a chuta, porque você confunde essa felicidade com questões de ordem material. Mas, na verdade, a felicidade é de ordem moral. Moral. Eu nunca me esqueço que, conversando com um amigo lá de Bauru, e ele me disse o seguinte, não só para mim, para muitas pessoas que ali estavam ao redor dele. Ele disse, olha, é muito melhor servir do que ser servido. E Jesus veio para servir, digamos assim, ou colocou nessa posição de um servidor, né? Para esclarecer, para ensinar. E ele disse isso, olha, melhor fazer isso, servir do que ser servido. Porque esse ser servido abrange muitas circunstâncias, né, Marcos? É uma questão de saúde, por exemplo, e por aí vai. Dá para se subentender aí muita coisa, né? É verdade, né? Jesus teve essa posição bastante humilde de ser servidor, que é o que nós estamos tentando aprender aqui na atualidade das lições do Evangelho, com o esclarecimento do Espiritismo. E nós precisamos justamente fazer isso, né? Aprender a servir. Só que uma vez, eu tive um amigo que questionou, na época, as viagens que eu fazia de divulgação do Espiritismo. E ele me perguntou assim, o quanto você ganha fazendo essas viagens para as palestras? Eu disse, olha, financeiramente falando, nada.
porque eu faço isso de coração, porque tudo é gratuito. Mas, então, ninguém paga nada para você? Não, claro que não. Claro, os companheiros que fazem as jornadas, os convites, normalmente assumem a despesa de viagem. Mas também, se não puderem assumir a despesa de viagem e eu puder assumir, né, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Dentro das minhas possibilidades. E ele olhou para mim, você é louco. Eu jamais faria isso. Quiser que eu vá aí para uma cidade do interior fazer uma palestra, que me pague para fazer a palestra. Bom, eu posso fazer isso a nível profissional, no meio empresarial e no meio educacional. Mas na divulgação do Espiritismo, jamais. Porque Jesus foi o servidor de todos. Esse é o exemplo que ele deu. Então, eu tenho que servir. Mas eles, pelo menos, lembram de você depois, fazem um novo convite. Ora, isso é muito relativo e eu não espero nada disso. Eu já estive em locais que fui muito bem recebido, gostei muito, fiz o que tinha que fazer e nunca mais retornei, nem nunca mais fizeram contato comigo. Mas isso não é o problema, não é isso que me toca a realizar a divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. E importante é que eu tive aquela oportunidade de semear. E as sementes caíram, né? Aqui e ali, tive os meus aprendizados, e isso é que é importante, né? E o que eu vou fazer quando eu desencarnar, você pode anotar aí, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer é esconder minha carteirinha de espírita. Por que você vai esconder a carteirinha de espírita? Porque eu quero chegar lá e não fazer esse tipo de alegação, mas olha aí na minha ficha, eu fiz não sei quantas palestras. Olha aí que eu me sacrifiquei para viajar, porque essas coisas não importam, isso tem que ser feito de coração. E se você me perguntar quantas palestras eu já fiz, eu não sei, eu não contabilizo isso, eu não fico anotando essas coisas que eu faço, não, eu simplesmente faço. Nada mais do que isso, como Jesus fez. Então, realmente, né? Se nós procurarmos ser servidos, e eu brinco aqui com a minha esposa, às vezes ela senta do meu lado, vamos comer uva? Vamos. Lá o caixa de uva, eu olho para ela e aí eu brinco. Eu é que tenho que tirar a uva do caixa? É claro. Não, mas na época do Império Romano eu era servido, né? A uva vinha à minha boca. Ela brinca comigo, mas esse seu passado já passou. Agora você está com Jesus. E é você que tem que se servir. Então, nós fazemos isso na brincadeira, mas isso é que é importante, né? Você aprender a servir sem esperar absolutamente nada de volta, de retorno. Exatamente como Jesus fez, sabedor que servindo e semeando, os resultados viriam depois, como está acontecendo, né? Porque o cristianismo aí está conosco e crescendo cada vez mais. Ô Marco, ainda sobre este assunto, no livro Inácio de Antioquia, um livro fantástico. Eu recomendo para quem quiser ler um bom livro gostoso de se ler, é esse aí também, entre tantos outros, né? Mas ali você vê o desprendimento daqueles que se propuseram a divulgar o Evangelho após a morte de Jesus. A formação dos grupos, como isso era feito a pé, mas sem pensar em absolutamente nada em termos de dinheiro. Até tem a recomendação de Jesus, não levem nada, não levem 2 sandálias ou coisa parecida, não levem 2 túnicas, né? Era tudo a pé. E eles fizeram esse trabalho de uma forma incansável, atravessando de um país para o outro a pé. Muito bem colocado naquele livro, né? Eu acredito, sem dúvida, que você conhece. Olha, já é uma grande lembrança essa que você está trazendo, que são os primeiros tempos do cristianismo. E nós precisamos ter um pleito muito profundo de gratidão àqueles que abraçaram o Evangelho para divulgá-lo e criar os primeiros núcleos cristãos pela Ásia e também pela Europa, no então Império Romano. E olharmos as histórias de Paulo de Tarso, Barnabé, Timóteo, Silas, Tito, Inácio de Antioquia,
e tantos outros, inclusive várias das mulheres, que enfrentaram corajosamente situações muito difíceis, não apenas as viagens a pé, que já eram um grande sacrifício, mas eles enfrentaram a ira de muitos judeus que não compreendiam aquele evangelho, enfrentaram também o sarcasmo, a perseguição dos romanos, mas nunca se entregaram. E todos palmilharam aqueles tempos com a pobreza. Não tivessem feito um voto de pobreza, mas entenderam perfeitamente as lições do nosso Mestre Jesus, da necessidade de não ficarem se ligando ao mundo material. Era preciso dar o exemplo daquilo que eles pregavam. Claro que os tempos atuais são outros. Claro que hoje nós vivemos em outras circunstâncias. E se nós temos os recursos financeiros, e saibamos utilizá-los, então, a benefício da divulgação do Evangelho e do amparo ao próximo. Nós tivemos, naquela época, também os que estavam em boa situação de vida, mas que souberam utilizar, então, seus recursos para auxiliar o próximo e para fundar também aquelas igrejas cristãs. Todos foram servidores, né? Eles souberam servir. É por isso que Paulo, lá numa das suas epístolas, ele pôde afirmar, sim, né, que já não era ele que falava, que fazia, mas era o Cristo, porque ele havia se identificado totalmente com Jesus. Ele sabia perfeitamente quem ele era e quem era Jesus e quem era Deus. Mas ele pôde fazer essa afirmação, tal a identificação. Então, realmente é um grande exemplo, e nós precisamos estudar essas obras, mergulhar na vida e obra desses personagens cristãos, porque são exemplos muito dignos e profundos para aquilo que precisamos fazer na nossa atualidade. Muito bacana. Claro que a condição financeira, se eles tivessem, ajudaria bastante, né, em termos de se hospedar num lugar mais adequado, um pouco de conforto, né, que é natural, que se precisa para descansar, uma alimentação, mas eles não tinham. E nós vemos lá no Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, que alguns daqueles judeus que tinham bastante dinheiro, vendo as necessidades da Casa do Caminho, porque eles tinham despesa ali, mas a fonte de recursos é que era o problema. Eles doaram tudo que tinham, deram a parte dos filhos, a herança dos filhos, o que sobrou que era deles, destinaram à Casa do Caminho, porque reconheciam a dificuldade que eles tinham, né? Mas, basicamente, eles saíam sem nada no bolso, né? Mas, claro, confiando naquela proposta de Jesus que ao longo do caminho tudo se resolveria de uma forma ou de outra, com uma dificuldade maior ou menor, mas essa ideia iria em frente. A divulgação do evangelho prosseguiria, né, Marcos? Verdade, Jair. E lembrando que todos eles, tanto os discípulos diretos quanto os demais, né, os apóstolos que começaram essa divulgação, eles tinham também um lema, né? Porque eles não queriam pesar a ninguém, ser um peso a ninguém. Então, todos eles, tanto lá em Jerusalém, na Casa do Caminho, quanto fora, nas primeiras igrejas, nas primeiras viagens, eles procuravam sempre trabalhar, ou seja, conseguir obter os recursos. Um grande exemplo disso é Paulo, né? Paulo de Tarso, porque Paulo era de uma família de tecelãos, e já desde criança ele tinha aprendido a tecelagem. Até onde ele pôde com as suas mãos, Paulo, em cada vila, cada aldeia, cada cidade, ele trabalhava como tecelão. Ele ia lá fazer tendas, tecidos e assim por diante. E ele ensinava isso a todos aqueles que o acompanhavam e aqueles que fundavam, então, na cidade, a igreja cristã. Claro, nós vamos pedir os donativos? Sim, mas sempre a benefício do próximo, do mais necessitado. De nossa parte, nós não temos que viver disso. Nós precisamos trabalhar.
Ó, Que arrecadavam era em favor daqueles que estavam sob os cuidados deles, no caso da Casa do Caminho, né? exatamente, exatamente isso. É por isso que muitas pessoas olham para nós, dentro do movimento espírita, e às vezes se espantam. Nossa, mas você realiza todas essas atividades lá no centro espírita e você não é remunerado? Pelo contrário, você ainda paga a mensalidade, ainda tira dinheiro do bolso lá para o serviço assistencial. Sim, que nós aprendemos isso com Jesus e com os primeiros cristãos. Tá? O espírita verdadeiro jamais viverá da doutrina espírita, em nenhum setor. Né? Procurando, então, trabalhar por si e, claro, obtendo os recursos, não esquecendo das necessidades do próximo. Então, essa é a legítima fraternidade, a legítima solidariedade, e que aqueles primeiros cristãos nos ensinaram. É por isso que nós espíritas gostamos tanto de estudar a vida e obra de Paulo, de todos aqueles outros, porque são ensinos realmente grandiosos para que nós não nos desviemos aqui na atualidade dessa rota da fraternidade e da solidariedade. Ô Marco, diante do momento que nós vivemos, e isso eu digo em termos gerais, no mundo todo, como você vê o futuro do Espiritismo daqui em frente? Se é que podemos dizer lá do futuro, mas como você vê a atividade espírita hoje, o futuro do Espiritismo? Uma palavra, acho que seria isso. Eu vejo esse futuro com muita tranquilidade, porque o Espiritismo surgiu na metade do século XIX para alavancar a transformação moral da humanidade. Essa é a grande finalidade do Espiritismo. E entendemos que essa transformação da humanidade vai ocorrer paulatinamente, passo a passo, na medida em que nós mesmos, os espíritas, nos transformarmos moralmente. Sabemos que nada dá salto, que tudo está de acordo com o planejamento divino. Obviamente que Deus espera que possamos acelerar esse processo. Temos o livre-arbítrio, então as decisões são nossas. Por isso, o Leon Denis, novamente lembrando esse apóstolo do Espiritismo, ele dizia que o Espiritismo será o que nós fizermos dele. Nós estamos vivendo um momento em que os religiosos, de uma forma geral, ainda não entenderam o significado da religião e o seu papel no mundo. E estamos vendo eles se envolvendo com a política mundana, material, o poder temporal, que já aconteceu com a Igreja Católica e hoje está acontecendo com os nossos irmãos evangélicos. Nós, espíritas, entendemos que o caminho não é esse. Lá no Congresso Nacional, está tramitando aí um projeto de lei para sancionar o Dia Nacional do Espiritismo e outras coisas. Nós não precisamos disso, nem queremos isso. O Espiritismo tem que ser algo de coração, do espírito. É a crença real que nos move a sermos melhores. Então, nós não precisamos de dia de Allan Kardec, de dia do Espiritismo, de homenagem nas câmaras municipais, dos vereadores, essas coisas todas. Isso é da terra. O que nós precisamos é continuar a nossa transformação moral. E como o Espiritismo tem origem divina, faz parte desse planejamento divino, nós não temos que nos preocupar muito quanto ao futuro da doutrina, mas temos que, com os pés no chão, trabalharmos incessantemente na nossa atualidade, no hoje, para que o Espiritismo não seja desfigurado. Eu tenho alertado muito para tomarmos cuidado com as redes sociais, tomarmos cuidado com os aplicativos de mensagens, porque hoje em dia está muito fácil divulgar qualquer coisa. Mas Allan Kardec nos adverte que seja mensagem de origem espiritual ou de origem humana, não podemos aceitar qualquer coisa em nome do Espiritismo.
Não podemos aceitar qualquer coisa como sendo espírita e compartilharmos sem analisarmos. E esse é o mal que estamos fazendo, é o espiritismo. Isso pode deturpar a doutrina espírita. Então, tenhamos calma na divulgação, passemos tudo pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos. E se algo estiver colidindo com um dos princípios básicos do espiritismo, tem que ser rejeitado. Não temos que sair aí divulgando, compartilhando pela internet. Como nos lembra o Espírito Erasto, lá em O Livro dos Médiuns, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque você desfazer essa mentira é problemático. Então, tenhamos calma na divulgação do Espiritismo, mas trabalhando incessantemente para a sua pureza, para o que é realmente o Espiritismo. Ele vai ser a religião do futuro? Na verdade, não. Não, isso está muito claro lá na codificação, porque o futuro é o encontro de todas as doutrinas religiosas e filosóficas com a verdade, ou seja, a verdade da imortalidade da alma, da reencarnação, da perfeição destinada ao espírito. Então, trabalhemos, estudando, compreendendo cada vez melhor o espiritismo, divulgando-o na medida do que podemos, nos meios que hoje a humanidade nos oferece com esta tecnologia, mas sabendo que nós não estamos aqui para tentar convencer os outros do espiritismo. Não estamos aqui para utilizar o espiritismo como uma ferramenta política. Não. O espiritismo está além disso. O espiritismo veio para realizar a nossa transformação moral. Então, nunca esqueçamos disso. E aí o espiritismo vai fazer o seu papel na humanidade, na medida em que nós o estamos representando legitimamente. É isso que Deus espera de nós. Ô Marcos, e quanto à chegada, digamos assim, divulgação do Evangelho no Oriente, na Ásia, essa região tem muitos países que talvez não tenham nem ouvido falar da mensagem de Jesus, outros são radicais por questão religiosa. Como que nós chegaríamos, ou quanto tempo levaríamos, se é que é possível dizer assim, né? Para penetrarmos mais a fundo nesses países ou nessas regiões do mundo? Bem, a grande questão não é a de tornar todos os seres humanos cristãos. A grande questão não é essa. Tá? Não é essa a intenção do nosso Mestre Jesus como governador espiritual. Na sua raiz, todas as doutrinas religiosas possuem o elemento espiritual. Todas elas nos levam à crença em Deus como esse ente superior que comanda a vida. Se nós estudarmos o budismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, nós vamos ver que todos eles têm sentenças morais grandiosas e que, na verdade, apelam aos seus seguidores à fraternidade, ao amor ao próximo. O fundo de todas elas é esse. Agora, cada uma, obviamente, interpreta quem somos, o que estamos fazendo. Vai por um caminho, cada um vai por um caminho. Cada uma tem a sua interpretação. O que nós precisamos entender é que, independente da doutrina religiosa que professamos, nós precisamos combater o fanatismo e o radicalismo. Nós precisamos combater essa questão, né? Então, eu só enxergo isso, eu só vejo isso e só acredito nisso. E o Espiritismo, claro, nos liberta disso, assim como o Evangelho. É questão de tempo. Tempo que não dá para mensurar, obviamente, mas é questão de tempo que todos comecemos a nos encontrar no terreno comum dos ensinos morais, do amor ao próximo, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, embora possamos ter cultos diferenciados. Então, nós vamos chegar lá. Tenhamos essa confiança, por isso que nós precisamos ser humanistas
e pacificadores, acima de tudo, para termos esse encontro entre todas as doutrinas religiosas nesse terreno comum, que é o terreno dos ensinos morais. Muito bem. Marco, temos um tempinho ainda. O que é que você gostaria de nos dizer? Fique à vontade para depois encerrarmos a nossa atividade aqui de hoje. Embora eu gostaria de ficar aqui com você o dia todo, te ouvindo, aprendendo com você, né? Mas o relógio é o nosso chefe, então ele cobra, né? Mas fique à vontade para você dizer o que você desejar. Bom, Jair, é um prazer realmente estar com você, né? Sempre muito bom, mas o tempo realmente rege a nossa vida e nós precisamos ter obediência a ele também. A todos que estão nos acompanhando, nós estamos passando, no Brasil e no mundo, face à pandemia do novo coronavírus, por uma situação que muito provavelmente nós nem tínhamos imaginado que um dia iríamos passar por isso, com altos índices de infecção, de morte, esse problema de manter distanciamento social, ter que sair à rua usando máscara e assim por diante. Mas tudo faz parte da nossa existência terrena. É consequência daquilo mesmo que viemos fazendo aqui no mundo com o nosso desleixo em relação à conservação da natureza, em termos nos mantido muito egoístas, individualistas, e essas coisas têm consequências que estamos hoje enfrentando. Mas estamos combatendo, porque a ciência também faz parte, né, da criação divina. Então, nós estamos agora iniciando novos tempos, porque a pandemia está começando a ficar sob um certo controle. E agora é a hora de revisarmos os nossos valores de vida. Muitos estão extremamente ansiosos para voltar a fazer o que faziam anteriormente. Então, voltar às festas, voltar a viver com toda a liberdade. Sim, claro que nós podemos fazer essa retomada, mas agora nós precisamos rever esses valores que regem a nossa vida. Porque estamos começando a controlar o vírus, nós vamos a fazer o que fazíamos anteriormente e que teve como consequência a pandemia. Não está na hora de observarmos essa advertência divina que nos chegou, que precisamos mudar os rumos da nossa existência, do que estamos fazendo? Não está na hora de pensarmos no coletivo, de pensarmos nos outros e não apenas em nós? Lembremos que a pandemia nos trouxe um quadro de miséria muito maior do que tínhamos antes, no mundo todo, de sofrimento muito maior do que tínhamos antes. Portanto, é um apelo que está gritando para nós, para finalmente colocarmos o Evangelho em prática. Não esquecermos dos outros. E lembrarmos que, se conseguirmos passar incólumes por todo esse período da pandemia, porque assim Deus o quis, é porque precisamos agora colocar o Evangelho em prática, modificando o nosso viver, o nosso olhar sobre a própria existência humana. Então, que todos nós nos alegremos, sim, de que a vida está começando a voltar ao normal, mas que esse normal agora seja diferente. Seja o normal da era do Espírito, o normal da era do Evangelho. Então, que nós possamos refletir profundamente sobre isso, não esquecendo que sempre somos amparados e que aqueles que partiram simplesmente retornaram ao mundo espiritual, mas esperam que nós agora possamos fazer uma humanidade diferente. Então, estudemos o Espiritismo, compreendamos cada vez melhor o Evangelho e transformemos o nosso viver. É isso que Jesus, o nosso governador, está aguardando de nós, que finalmente despertemos para que o Evangelho seja, de fato, o nosso roteiro de luz aqui na nossa existência, e aí sim, pouco a pouco, a humanidade
será melhor, que é o que nós tanto desejamos. É isso que nós tínhamos a trazer a todos. Confiança em Deus, em Jesus, e sigamos em frente. Muito bem, Marcos, muito bacana. Agora vamos conversar com o Guilherme aqui. O Guilherme, diga aí, por favor, esse programa ficará gravado aí à disposição no Face, né? Fica assim, já. Fica assim, bom dia, Marcos. Fica salvo na página Piratininga de Jaú, lá na aba Vídeos, esse e todos os outros programas também do Caminhos da Luz. Isso. Piratininga de Jaú, sem a palavra rádio, né, Guilherme? Sem a palavra rádio, só Piratininga de Jaú direto e já cai lá na nossa página. Muito bem. Vamos aos contatos aí, Guilherme? Vamos lá, Jair. A Fernanda Linhares, né, mandou mensagem, direto de Florianópolis. Ayrton Salazar também, sempre uma satisfação e uma grande oportunidade de aprendizado ouvir o Marcos. Abraço de promissão. A Ulmara Barbieri, bom dia, filhos de Deus. A Marta Trianda Feliz Capeloto. O Antônio Avelino também deixou uma mensagem aqui. Maria José Dangió. A Fernanda Linhares com aquela mensagem que a gente até colocou na tela. A Cristina Avelino também. A Edna Ferreira, ótima palestra, Marcos. Gratidão pelos ensinamentos. A Márcia Canossa também deixou uma mensagem aqui. A Marta deseja um bom domingo a todos. Esses são os comentários aqui da nossa live, Jair. Isso. Então fica lá à disposição lá no Face. Isso aí. Muito bem. Ô Marcos, eu quero te agradecer de coração a sua participação aqui. Em janeiro nós temos um outro bate-papo marcado, né, por uma data específica, né? E esperamos que você e todos os seus tenham, assim como todos aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem, né? E claro, desejamos àqueles que não nos assistem também ou não nos ouvem, um Natal de muita paz, de muita luz, de muita reflexão e muito evangelho para todos nós, né? A todos nós, Jair, grande abraço a você, muito obrigado por essa participação, Feliz Natal, né? Que bênçãos de amor envolvam você e todos os familiares, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Isso aí. E hoje nós vamos lá para a Feira do Livro Espírita, que está acontecendo aqui, a 45ª. Essa semana chegaram aproximadamente 200 títulos novos, né? Enriquecendo ainda mais a feira, livros que chegaram essa semana, e nós estaremos lá, naturalmente, vendo os títulos, observando, batendo um papo, conversando com os amigos, e sempre levando um livro. É mais um, sempre é mais um, e assim vai, né? Sempre tem lugar para mais um. Marcos, grande abraço para você, um ótimo sábado. Guilherme, muito obrigado. Igualmente. E a todos que estiveram conosco, que nos assistirão mais tarde através do Face, um grande abraço, uma ótima semana de muita luz e de muita paz. A